Olá, este é mais um Andamentos. A Companhia Nacional de Bailado estará na próxima semana no Porto para se apresentar com um espetáculo variado e integrado no Porto 2001. Esta companhia tem sofrido algumas remodelações nos últimos anos e mais recentemente tem um novo diretor artístico, Mark Youngers. É um homem de larga e conceituada experiência a este nível e está agora em Portugal e vamos saber quais são os objetivos que ele pretende atingir à frente da CNB. Well, the first thing I would like to say is that I'm not going to pioneer in this company, something which happened in my life many, many times, but I can work further on the work which was done by George Halavisa from '96. And I'm very happy that I can bring the company to its 25th anniversary in 2 years from now. What I mainly want to do is to put for the Portuguese public this company as the national ballet. I think they are starting now to realize that there is a national ballet in this country and that it has its merits already. But I really want to point out that sharply. That means that I want to enlarge the ballet repertoire, the classics, of course, the neoclassics. I want to enlarge the Balanchine repertoire, which is already in the company. They have several. I want to build out that. I want to build out the modern ballet repertoire with contemporary choreographers. As you know, we have already work of William Forsythe in the company. We have exclusively for this company work of Anna Teresa de Keersmaker, the famous Belgian choreographer. With both of them, I want to work further. And something I want to encourage very much is the Portuguese choreographers, because I think for a dance culture in a country like this, it's important that we come on with new blood, with new talent, with new people, with new courage to go in this dangerous minefield of making choreographies. And but I think everything is there. The company is in a good state. I have a wonderful staff. We just have to build and to make things better for the future in terms of enlarging the repertoire and, of course, also the ensemble. There is some difficulties in this country too, and one of the difficulties is that I cannot play so much with the ensemble itself, because in the general law in this country, it is said that when you have a contract at least for 3 years, you cannot be fired anymore. Maybe that's very good for all the kinds of workers, for the television maybe, but not for a ballet company. Because there, in 5 years, you have a new generation of dancers coming from the schools. And it's important that the company renews itself by taking in young dancers, which get their professional education above the education they got in the school. So, but that is difficult because there are so much people who I have to accept for their life when they decide to stay in this company. So that is a difficulty I want to work out with the Ministry of Work, with the Ministry of Culture, of course, because something has to change there. Otherwise, it fixes us completely in the situation we are. And as you know, change is one of the most important elements of art life.
So I'm very optimistic about what is going to happen, and I'm also very inspired by what I've seen until now with the National Ballet, and I'm of good hope to start to present the public exciting times when they come to the theatre. Há pessoas que se dedicam ao ensino como uma forma de subsistência económica e há pessoas que se dedicam ao ensino como a única e possível forma de vida. Fazem-no com mestria, dedicação e até amor. As imagens que vão ver são o reconhecimento público daquilo que lhe acabo de dizer. Obrigada a todos, muito obrigada. Está tudo aqui. Mas que surpresa! Tantas pessoas que eu gosto de ver. Ora bem, estas imagens dizem respeito a uma festa surpresa que familiares e antigos alunos fizeram no 75º aniversário de uma figura que não precisa de apresentações, sobretudo para todos aqueles que passaram pelo Conservatório Nacional de Lisboa. É a minha próxima convidada e é a professora Elisa Lamas. Em primeiro lugar, mil desculpas por revelar a sua idade, mas acho que os seus 75 anos estão tão cheios de coisas bonitas que era um pecado não fazer. Neste momento a cidade é uma coisa muito bonita. A Sousa Elisa apanhou várias fases do ensino do solfejo. Quando ele era considerado chato, conheço muito boa gente que deixou de aprender música por causa do solfejo. Depois, quando houve aquelas reformas que o tornaram mais acessível, mas eu pergunto-lhe, como é que conseguiu, ao longo destes anos, dar uma certa alegria ao ensino do solfejo, que em princípio, para alguns era considerada e para muitos, uma coisa aborrecida? Olha, eu vou-lhe dizer, eu tenho a impressão que o solfejo é realmente uma coisa indispensável. Pois, estamos de acordo. Quando a disciplina se chamava simplesmente solfejo, acho que lhe faltava um certo envolvimento que agora tem. Agora, embora tenha esse envolvimento, eu entendo que o solfejo continua a ser muito necessário. E se a pessoa incutir no aluno esta ideia, enquanto ele está a trabalhar qualquer solfejo, e que pode pensar que realmente é um pouco árido, pode estar a pensar que, ao estudar aquele solfejo, está a dominar
a leitura em qualquer instrumento ou no canto. Isto acho que é muito importante, porque me lembro uma vez de ter lido em determinado livro que quando a pessoa está a fazer uma escala ou um arpejo, deve pensar, isto realmente é um bocadinho maçador, mas eu com isto estou a dominar, por exemplo, um andamento de um concerto de Mozart ou de outra obra qualquer. Claro. E isso acho que pode incutir no aluno realmente qualquer coisa que lhe dê um certo prazer, entre aspas, ou ânimo, para trabalhar aquele determinado solfejo, aquele determinado exercício. E vou-lhe dizer até porque acho muito importante o solfejo, quer dizer, que também faz parte, com certeza, da disciplina chamada formação musical, claro. que essa disciplina implica várias componentes, não é? Tem o solfejo, para mim, terá a teoria, terá a educação auditiva, tanto claro. escrita como oral. E realmente acho que se a pessoa dominar minimamente nomes de notas e valores, vai para um instrumento com muito mais à vontade, porque qualquer instrumento já, só pela própria técnica, não é? Já dá imenso trabalho. Se ainda tens que estar a pensar que é aquela nota, que é daquela forma, que é aquele desenho que é executado daquela maneira, realmente parece-me ainda muito mais difícil. E acho que realmente o aluno, na continuação das aulas de solfejo, também vai sentindo isto que lhe está a servir e como agora é dado paralelamente ao instrumento, vai sentindo que lhe está a servir, que está a ajudá-lo a esse dito instrumento. A Sra. Elisa não foi só e não é só professora do dito solfejo ou da educação musical, é também professora de piano, de harmonia. Eu pergunto-lhe, encarou sempre o ensino quase como um sacerdócio, não foi? Sim, porque realmente quer dizer, sempre gostei imenso de ensinar. Comecei a ensinar, ainda era aluna. E depois por aí fora, quer dizer, quando fui para o conservatório, fui logo ensinar, na altura chamava-se solfejo, mas dava também composição, ou seja, harmonia, e dava piano. Portanto, também tenho a impressão que foi bom para mim, como professora de solfejo, sentir que aquela disciplina era um meio para atingir determinado fim, quer dizer, estava ao serviço de qualquer outra coisa, porque também ensinava, como já disse, um instrumento e a composição. Depois, até particularmente, também ensinei contraponto e fuga e análise. Porque eu, quer dizer, além de fazer o curso superior de piano, também fiz o curso superior de composição, claro. Que me deu também uma certa bagagem que ajudou, não é? Eu penso que ter ao pé de mim uma pessoa de tão larga e conceituada experiência no campo do ensino, tenho o dever de lhe pedir que dê à nova geração de professores um conselho para que a sua profissão seja bem sucedida, como foi o caso da Sra. Elisa. Olha, eu acho que o principal é muito amor por aquilo que se está a fazer. É muito importante a pessoa gostar do que está a fazer. Depois, acho que realmente o ensino de qualquer, vamos dizer, ou de formação musical, ou vamos dizer de qualquer instrumento, requer que esse ensino seja feito de uma maneira muito gradual. Não se pode estar a exigir numa determinada altura e dizer agora vou fazer realmente um exercício mais difícil, que isto corresponda a um desenvolvimento assim brusco. Não é verdade. Eu acho que a coisa tem que se fazer realmente petit à petit, tem que ser por passos pequenos, para conseguir depois realmente atingir um determinado nível. E no que se refere à formação musical, oferece-me dizer isto. Eu não acho tão importante o nível que a pessoa venha a atingir. O que é muito importante é o treino que vá fazendo sempre e que esse treino vá acompanhando sempre o estudo do instrumento, independentemente da meta que se possa vir a atingir. Quanto mais alta, melhor. Mas não é realmente uma condição sine qua non. O que é preciso, ou o que é muito útil, é treinar. Treinar o ouvido sempre. Isso é que eu acho que é realmente a maior utilidade. Sra. Elisa, muito obrigada por ter estado aqui, por ter dado este conselho aos professores e, no fundo, aos alunos, e desejo muito sinceramente que esta sua vivacidade perdure por muitos e bons anos. Eu é que agradeço muito, tive muito prazer em estar aqui e até uma próxima ocasião. E voltemos a falar do Porto 2001 e desta vez de uma iniciativa inédita. Trata-se de Brundibar, é uma ópera com crianças e tem características muito peculiares.
O Departamento Educativo da Casa da Música vai produzir a ópera Brundibar, do compositor checo Hans Krasa, nos dias 9, 10 e 11 de março, 13, 14 e 15, aqui no Museu do Carro Elétrico, onde nos encontramos hoje. Esta ópera é uma ópera feita por crianças que foram selecionadas das escolas de música da região. Estão 59 crianças em cena, mais o cantor principal no papel de Brundibar, que será o barítono António Salgado. Esta história da ópera é uma ópera muito simples, com algum simbolismo, mas que ficou irremediavelmente ligada ao campo de concentração de Terezín, de Hitler, que era um campo de concentração onde se concentravam os artistas, os intelectuais e os músicos. Hans Krasa também aí esteve, adaptou a instrumentação aos músicos do campo e esta ópera foi feita vezes sem conta como escape de fantasia e de esperança para tantas e tantas crianças mártires desse campo. Juntamente com esta ópera, o Departamento Educativo da Casa da Música idealizou um projeto educativo sobre a intolerância nos tempos do campo de concentração de Terezín, e vamos ter alguns sobreviventes connosco, e a intolerância nos dias de hoje. Para isso vamos ter mesas redondas, sessões de cinema para as escolas e uma exposição de desenhos das crianças de Terezín, as crianças mártires que aqui se lembram nesta fantástica ópera de Hans Krasa. E agora é chegada a altura da habitual conversa com o convidado permanente deste programa, Rui Vieira Neri. E Paula, vou-te interromper antes de entrarmos no tema propriamente dito, porque me sentia muito mal com a minha consciência se não dissesse qualquer coisa sobre uma pessoa muito especial que já tivemos aqui hoje no nosso programa, que é a professora Elisa Lamas, de quem eu tive o privilégio de ser aluno, o que não me distingue nada a mim, porque sou um das muitas centenas de alunos que passaram pelas mãos da professora Elisa Lamas e que lhe devem uma grande parte da sua formação. É uma pessoa que nos ensinou a todos um respeito enorme pela música, uma humildade muito grande perante a música, a necessidade de estudar com paciência, com rigor, com profundidade. É, digamos, o exemplo perfeito de tudo o que é, digamos, a negação da atitude fácil. A música é uma coisa simples, entra pelos ouvidos, o gênio inspira-nos com o raio e acabou. O trabalho com a professora Elisa Lamas foi para nós todos sempre um exemplo de um verdadeiro sacerdócio pela música, que felizmente continua, porque a professora Elisa Lamas era aquelas pessoas que até o último minuto continuará a trabalhar, a dar aulas, e portanto eu queria lhe dar um grande beijinho, como nós fazemos nestas coisas da música, e agradecer-lhe muito que eu e todos os meus colegas de sucessivas gerações lhe devemos, porque de facto foi uma pessoa com uma ação pedagógica ímpar. Penso que uma pessoa que também te traz excelentes relações, excelentes lembranças a ti, é a pessoa de quem nós vamos falar a seguir, Santiago Kastner. Exatamente. Também ele, um grande professor do Conservatório, e também ele, para minha sorte, meu professor. Santiago Kastner é um homem que vem de uma família espalhada um pouco por toda a Europa. Ele nasceu em 1908, depois veio para Portugal
em meados da década de 30, porque a família estava a começar a ter problemas com o nazismo na Alemanha. E tinha estudado cravo, tinha estudado piano, tinha estudado História da Música e Musicologia, designadamente com o famoso musicólogo espanhol Higino Anglès, que foi um dos grandes pioneiros da musicologia ibérica. E ao chegar a Portugal em 1934, mais ou menos, interessou-se por conhecer a música portuguesa do passado, que era uma coisa que os portugueses pensavam que não existia, e foi preciso vir um inglês escarafunchar os nossos arquivos para dar outra vez vida a compositores que para nós hoje em dia são familiares, Carlos Seixas, António Carreira, Manuel Rodrigues Coelho, e que ele publicou imediatamente numa série de edições publicadas pela Casa Schott, na Alemanha, designadamente as que entraram na série Cravistas Portuguesas. Sim. E essas pequenas edições, com uma finalidade escolar, circularam por todo o mundo e puseram os nossos compositores pela primeira vez no mapa da história da música e dos programas de concertos internacionais. E depois, a partir daí, o Kastner passou a ser o elo de ligação entre Portugal e o resto do mundo do ponto de vista da musicologia. Havia aqui investigadores, mas um bocadinho paroquiais, fechados sobre si próprios, sem contactos no meio musicológico internacional. E, portanto, mais uma vez, Portugal entrou no mapa da musicologia mundial através deste senhor, o professor Macário Santiago Kastner, que ao longo da sua vida foi publicando as obras de tecla dos compositores portugueses, mas ao mesmo tempo encorajando gerações sucessivas de investigadores em torno mesmo de outras temáticas da história da música portuguesa. E o Kastner como professor? Era uma pessoa absolutamente fascinante. Quer dizer, era para já um intelectual de um tipo que já não há, aquele homem de princípio do século com uma cultura humanística vastíssima. Ele escrevia em 8 línguas. E falava mais 4 ou 5, melhor do que nós falamos em geral, o francês ou o inglês. Não é? Era um homem com conhecimento de literatura, de história da arte, de história em geral, vastíssimo, de conhecimento da literatura musical de todas as épocas e, portanto, quando falava, por exemplo, de um compositor como Carlos Seixas, colocava-o na perspectiva não só da música europeia do seu tempo, mas também das artes, da arquitetura, da literatura, da poesia, da filosofia, da sociedade e da economia. E, portanto, estimulava intelectualmente os alunos de uma forma extraordinária. E por isso foi decisivo, antes de haver o Departamento de Ciências Musicais, portanto, antes de haver formação universitária na musicologia em Portugal, foi decisivo para a formação dos jovens musicólogos portugueses dessa altura, dos anos 50, 60, 70, que constituíram uma etapa importante no desenvolvimento da disciplina em Portugal. Mas foi também professor de interpretação. E a esse nível espalhou-se por uma grande gama de disciplinas, porque trabalhou com instrumentistas de sopro, trompistas, rapazes que vinham das bandas militares e a quem ele punha pela primeira vez a tocar música barroca. Ele próprio lhes oferecia instrumentos, ele próprio lhes oferecia partituras. Portanto, há toda uma série de gerações também de instrumentistas e cantores e de todas as áreas, portanto, de músicos práticos, que devem ao professor Santiago Kastner uma abertura de espírito e uma curiosidade mental e artística que a instituição escolar portuguesa não estava em condições de poder suscitar nessa altura. Da maneira como tu falas de Santiago Kastner, nota-se perfeitamente que estás marcado pela positiva, por essa personagem. Mas não só tu, há mais pessoas que realmente ficaram marcadas pelo Kastner, não é? Isso pôs o dedo rigorosamente na ferida, ou seja, na boa ferida. É que eu considero o Santiago Kastner como uma espécie de meu pai espiritual, do ponto de vista científico, artístico, etc. E quase todos os alunos que passaram por ele partilham dessa sensação. E, portanto, temos uma espécie de uma rede internacional de alunos de todo o mundo, e particularmente em Portugal, que trabalharam com ele e que mantemos relações profissionais e pessoais um pouco na base dessa herança comum. É o caso do defunto Simões da Hora, que é um grande músico, do Manuel Moraes, do Gerhard Dodrer, da saudosa Constança Capdeville também, e de muitos outros que, no âmbito da investigação ou da interpretação, continuam essa herança e esse trabalho que ele nos deixou. Rui, até para a semana. E voltamos a falar de ópera em andamentos, desta vez não ópera para crianças, não ópera no Porto, mas sim em Lisboa, no Teatro Nacional de São Carlos, e desta vez o Barbeiro de Sevilha. Uma reposição que vamos ver durante a próxima semana, mas mais detalhes vamos saber com o encenador deste Barbeiro, Tito Celestino da Costa. Eu, quando venho aqui ao São Carlos fazer o Barbeiro de Sevilha mais uma vez, a minha preocupação é reencontrar outra vez no palco
a vida de um bairro latino que todos nós conhecemos. Eu, como português, conheci isso com certeza, todas as pessoas conhecem, e por isso o Barbeiro de Sevilha percorre o mundo com a maior facilidade e com maior afinidade com toda a gente. Acho que, de certa forma, o Barbeiro, na música do Rossini, exprime, através das suas caricaturas, aquilo que todos nós conhecemos da vida humana, dos problemas da humanidade e da sociedade. E, portanto, eu, mais uma vez, quando retorno a voltar a fazer o Barbeiro de Sevilha aqui em São Carlos, penso ingenuamente que vou fazer uma repetição, mas fico de tal maneira enfeitiçado pela música e pela alegria contagiante que, de certa forma, isto não é um vir fazer outra vez o Barbeiro de Sevilha, mas é meter-me numa nova aventura que tem uma responsabilidade acrescida por estar aqui em São Carlos. É uma casa que tem uns ecos muito fortes, mas é também uma nova aventura porque nós nunca conseguimos refazer exatamente aquilo que fizemos há uns anos atrás. É impossível. O Barbeiro de Sevilha dá-me sempre descobertas novas e é isso, no fundo, que me dá a maior alegria trabalhar neste projeto. And then you come to the records and you choose the victim again. So all this, the serpentine, is not just a way of walking. It's because it gives you a sense. E por hoje nada mais há a dizer, a não ser que vou esperar por si na próxima edição de Andamentos. Então, até lá.